Olá pessoal, então hoje eu decidi compartilhar com vocês um colorido que eu já iniciei, mas está ficando tão legal que eu disse eu preciso fazer um Daniflix para isso. É no livro Mundo das Flores, a edição nacional. Eu passei a tinta, já tem vídeo aqui no meu canal explicando como eu faço todo esse processo para passar tinta aqui na folha. Vocês veem que por causa da iluminação fica muito clarinho, mas assim no ao vivo ele fica com as linhas ainda. É que aqui com as luzes ele fica muito claro, né? Já tem vídeo então aqui no meu canal como que eu faço a aplicação da tinta nas páginas dos livros, e no livro nacional e ainda ficou muito mais interessante, porque como eu apliquei a tinta pura, ele deixou a página do livro mais grossinha, então eu achei que ficou muito legal, então eu quis vir aqui compartilhar com vocês. Essa é uma ilustração que eu colori de uma maneira diferente num livro importado, vou mostrar aqui para vocês. No livro importado é um dos meus coloridos lá do início de 2020, eu acho. Eu fiz toda essa aplicação, assim, com esse efeito, acrescentando detalhes e bolas. Aqui eu fiz essas colorações, então, nessas guirlandinhas. E aqui, então, na versão do livro nacional, que eu passei a tinta, eu vou colorir cada uma com alguns tons. Aqui eu optei por fazer em tons frios, a próxima vai ser em tons quentes e eu vou variar ainda nas outras duas, que será que vai sair, né? Mas eu já tenho uma ideia. Então eu quero compartilhar, vocês vão ver que eu já iniciei o vídeo um pouquinho adiantado, já tinha colorido essa e esses dois caulezinhos quando eu decidi compartilhar com vocês o processo de colorir todas as outras. Mas eu acho que vocês vão pegar a ideia, e o interessante é vocês verem passo por passo como que é colorir sobre a tinta, porque não é como colorir no papel, a gente está colorindo sobre uma superfície diferente, e colorir sobre a tinta é como se a gente fica um efeito de aplicando uma tinta mesmo. Eu fiquei muito feliz com o resultado, então acho que eu vou dividir em 2 ou 3 vídeos, espero que vocês gostem, então sigam aí assistindo todo esse processo. Eu acho que eu inicio colorindo essas daqui, as outras vocês vão ver que é em tons de verde. Acho que eu não podia perder, então, de compartilhar com vocês colorindo essa primeira guirlandinha aqui, essa primeira ilustração dessa página, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, segue aí. Agora eu vou vir com o meu verde, o 12552. Vou colorir todos esses cabinhos aqui. Colorir a metade deles para depois entrar com um verdinho mais claro. Primeiro, eu sempre, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu prefiro assim começar colorindo ou o fundo, ou as flores, ou todos os verdinhos. Eu acho que parece que eu vou organizando a minha ideia melhor. Aqui nessas folhinhas também eu vou colorir essa parte inicial aqui com esse verde. Eu defino as cores e vou brincando então todo o meu desenho. Eu tenho uma ideia central, né, gente? Mas eu vou brincando aqui e compondo. Eu acho que fica divertido. Como se fossem as pinceladas mesmo. Todo desenho eu penso como se fossem as pinceladas de um pintor. Ele tem uma ideia central, mas a gente vem no momento assim sentindo o que falta. Aqui também eu vou fazer um ladinho mais forte para depois entrar então com outro tom. O inicinho aqui vou fazer aquela folhinha, que é a raizinha escura e a pontinha clara, vou usar esse mesmo verde. Então a gente vem fazendo os caulezinhos e aplicando nossos verdinhos. Essa que vai ficar pra cá vai ser o tom mais escuro também. Eu vou escurecer bem a parte central, essa parte que tá de lado aqui, ó, e vou clarear pra ponta.
Eu vou escurecer a metade dela e vou clarear. Vocês veem que a gente vem assim, ó, construindo. Quando a gente vir com a próxima cor, a gente vai definindo ainda mais. Por isso que essa aplicação em cima da tinta, ela dá um pouco mais de trabalho nesse sentido de que eu não posso vir jogando as cores, eu tenho que vir realmente construindo. E essa daqui então, que ela é meio que um botão, eu vou colorir então metade de cada ladinho dessas folhinhas. Agora eu vou vir então com aquele verdinho mais claro, o 125/50, e vou complementar então todos os lugarzinhos que eu apliquei, sempre com a ponta mais fininha. Eu vou aplicar então em todos os lugarzinhos que eu apliquei o outro verde, eu vou vir aplicando esse verde aqui. Movimentinho circular, a gente vai mais fácil preenchendo todos os branquinhos do papel. Dani, eu preciso preencher com cor? Não, gente, a gente pode vir com lápis branco, até vou testar também com lápis branco aqui com vocês nas florzinhas, tá? Mas aqui eu quero trazer cor bem viva nesses verdes e deixar para as florzinhas, então ficar com as bordinhas mais brancas, tá? E daí nós vamos usar o lápis branco. Então a metade aqui, ó, desses detalhes da flor, eu vou fazer com verdinho, complementar aqui com verdinho mais claro. E a gente meio que perde, é meio que libertador, assim, porque a gente perde realmente o limite do tracinho branco. Então a gente vem, olha, construindo mesmo esse colorido. Aqui eu já tinha colorido, ó, um receptáculozinho. Então vamos vir construindo toda essa coloração do verde, ó. A gente vem complementando aquela aplicação. E aqui então eu vou puxar o pestilozinho e suavizar para a entrada então realmente da corzinha da próxima flor, porque eu imagino que isso aqui sejam tipo botõezinhos. Então eu venho assim, ó, e suavizo para entrar com alguma corzinha depois. E vamos construindo então a nossa pinturinha.
Olha que charmoso que tá ficando a nossa florzinha, gente. Tá muito legal. Agora eu vou fazer aquilo que eu adoro fazer, que é iniciar colorindo as flores pequenininhas. Então eu vou vir com o meu amarelinho e vou colorir o miolinho dessas 3 florzinhas que estão aqui, para começar a trazer mais cor aqui para nossa... Um ladinho eu tento colocar um pouquinho mais de pigmento no miolinho, e daí eu suavizo para o outro ladinho do círculo, ó, deixando um degradêzinho nessa bolinha mesmo, pequenininha, mas a gente pode trazer um certo efeitinho. Aqui nessas bolinhas que são bem pequenininhas também eu já vou aplicar de uma maneira bem preenchida esse amarelinho. Isso. Como eu disse que essas florzinhas eu queria fazer no tom de lilás, azul, então como a ideia inicial para essa composição é trazer tons frios, essas florzinhas pequenininhas aqui eu vou fazer em tons de lilás. Então essas flores vão ter tons de lilás, azuis, e os verdes vão ficar para as folhagens. Então eu vou vir com essa cor, o 12562, que é um tomzinho, eu acho, de lilás meio avermelhado, um roxinho avermelhado, e vou colorir a raiz de cada uma dessas pétalazinhas aqui. E eu gosto sempre de colorir e já fazer um risquinho para a borda. Por quê? Porque como a gente está trabalhando aqui num fundo que foi apagada a linha, essa definiçãozinha da borda bem fininha, como se a gente fizesse um degradê bem fininho para a entrada do próximo tom. Então tudo aqui nos dá um pouco mais de trabalho, no sentido de que a gente arruma, eu digo a cama, para a gente vir com o tomzinho mais claro. Então esse tom escuro que a gente colore aqui, como se fosse a introdução para a próxima cor, e daí a gente tem que vir fazendo esse contorninho aqui. Vamos aqui, ó, eu dou uma contornada, mas com um movimento tipo golpe de lápis, para a bordinha da linha ficar bem fininha, e eu venho colorindo então aqui a raiz da pétalazinha. E suavizo. Então eu venho assim, ó, faço esse contorno e suavizo. Então, feita essa parte inicial aqui de cada uma das florzinhas, eu vou vir com um tom mais clarinho, o 125-602, e vou complementar essa aplicação desse lilás meio avermelhado, mas eu não vou chegar até a borda, porque na bordinha eu quero entrar com o meu lápis branco. Então a gente vem assim, ó, por cima mesmo, e leva o degradê lá para a bordinha. Uma maneira bem suave. Então a gente complementa essa aplicação do lápis anterior e suaviza em direção à borda. Vocês veem que vai ficando um resultado bonito, mas realmente parece que nós estamos pintando com tinta. E isso que é o interessante, porque a gente tem um controle, então, do lápis de cor, que o lápis de cor traz pra gente. E nós vamos construindo e brincando. Eu acho que, como ele fica mais áspero, eu acho que o lápis pega de uma maneira mais fácil, eu acho que é mais rápido de colorir assim, do que de colorir com a folha, direto na folha. Colorir com a tinta
é muito mais rápido do que colorir com a folha. Então agora eu já vou vir com a minha cor branca e vou misturar aqui e dar essa finalização em cada uma das pétalazinhas. Porque a minha ideia depois é a gente fazer um fundo um pouco difuso, trazendo um pouco de tons, mas sem perder esse ar suave, porque eu acho que o interessante dessa aplicação na tinta é trazer esse ar da suavidade das bordas. Então a gente que ela permaneça assim suave, as flores principalmente, é muito interessante. Olha que bonito que fica esse efeito. Então essas daqui eu vou querer fazer no tomzinho de azul. Eu vou começar com azul claro e vou fazer um degradêzinho então dessa parte central para essa primeira separação que tem aqui. Então eu venho assim, ó, colorindo aqui e suavizando para esse primeiro degrau que tem aqui. A gente pode contornar bem mais com pigmento e suaviza. Contorna a linha com o sentido de golpe de lápis e suaviza para cá. E assim a gente vai fazendo em todo, ó. Não precisa trabalhar só com os tracinhos, a gente pode vir aplicando a cor mesmo, assim como se fosse no papel. Mas eu digo que esse contorno aqui, a gente tem que fazer de uma maneira mais suave. Feita essa aplicação, olha que bonito que ficou. Eu vou fazer nessa daqui a mesma coisa. Contorno cada segmentinho, esse central, e suavizo em direção à partezinha redonda. Agora eu já vou vir com o meu lápis branco e vou complementar então toda essa aplicação desse azul clarinho, porque eu quero esse centro bem clarinho. Eu acho que esse é o grande efeito, é a gente poder trabalhar com essas bordinhas brancas. Então não tem o porquê eu vir aqui e escurecer a borda, né, das flores. Olha que charmosa que ficou. Agora com a cor 125-30, eu vou contornar cada um desses segmentinhos e vou suavizar para a borda. Então, cada uma dessas pétalazinhas eu contorno fazendo um pequeno degradê. Então, a gente vem assim, ó, como eu digo, um degradê bem estreitinho. A gente vem suavizando e preparando para a entrada do branco, porque é a próxima cor que nós vamos... Ai, gente, para variar, vocês me desculpem. Essa máquina parou de gravar porque ela tem um timer e eu esqueço de ficar olhando. Então aqui eu passei essa cor azul, aqui eu fiz um degradê da cor azul 125-30 e vim já com branco complementando e fazendo uma aplicação com branco e que transformou aquele azul mais escuro num azulzinho mais claro, suavizando bem essa bordinha que é o charminho que eu quero dar. Porém, eu vim com 125-63, que é um azul um pouco mais escuro, fazendo um golpezinho de lápis aqui, ó, nesse miolinho, porque eu tô sentindo falta de uma profundidade, de outro tom, bem aqui nesse miolinho. E esse é o grande toque dessa técnica, é a gente vir construindo como se realmente fosse tinta. A gente vem construindo e trazendo aquelas cores, aquele efeito que a gente que daria com a tinta, né? Então eu venho aqui, ó, eu vou fazer só só uma sujeirinha, pequenos tracinhos, golpezinhos de lápis, só nessa parte central aqui. Olha que charmosa que ficou essa flor, gente. Ficou muito charmosa. Então agora eu vou colorir o quê? Eu quero colorir também de lilás essas florzinhas aqui. Elas são umas florzinhas com um efeito bem diferente
Então o miolinho delas eu vou fazer no tonzinho de amarelo em degradê. Ela parece uma borboletinha, então eu vou começar assim, ó, bem suavizando, bem na parte central, mais escurinha, e suavizo então essas asinhas, esse miolinho que ela tem. E aqui também nessa outra. Vocês sabem que eu sou uma pessoa muito esquecida, até eu brinco muito com isso. Por isso que normalmente quando eu faço um elemento do desenho, se tem outro parecido, normalmente eu já faço ele para não esquecer como que eu planejei aquilo ali. Porque já teve vezes que eu esqueci como é que eu tinha feito que cor que eu usei, e depois eu não conseguia reproduzir. E então agora eu venho com o sépia e vou fazer só uma aplicação bem aqui no miolinho. Só também pequenos tracinhos para trazer uma profundidade para esse amarelinho também. Então por isso, gente, que normalmente eu faço uma e já corro para o próximo elemento parecido que tem aqui no desenho. Agora eu já vou vir então com o meu verde clarinho, o 125,56. O amarelinho que eu tô usando é o 125,11, desculpa porque eu não falei antes. Agora com 125,56 eu vou complementar um pouco, trazer um pouquinho desse verde aqui no miolo, só para ele não ficar tão amarelo, já que eu quero utilizar tons frios, quero priorizar a utilização de tons frios aqui. Eu vou trazer só uma sujeirinha para esse amarelo desse tom verde. E o mesmo 125,56 eu vou contornar então aqui internamente esse miolinho dessa florzinha também, a metade, assim a gente faz uma meia lua também, para ele não ficar muito destacado do amarelo e trazer o tom verde. Agora eu vou vir com a cor 125,62 e vou contornar esse miolinho e suavizar em direção à outra bordinha. Então eu vou fazer assim, ó, vou contornando com pequenos tracinhos e vou deixar essa parte central aqui clarinha. Também eu trabalho o pigmento bem clarinho aqui em cima para conseguir vir com a cor mais clara depois. Então eu venho aqui contornando o miolinho de uma maneira mais pigmentada, contorno a pétala e venho trabalhando esse degradê bem suave para a entrada da próxima cor. E aqui na sobreposição das pétalas, a gente reforça um pouquinho da cor também. Aqui nessa parte pequenininha eu vou trabalhar com a outra cor. Essa parte aqui de baixo, dessa daqui também, contorno o miolinho e venho suavizando. Contorno a pétala e venho suavizando. Essas pétalazinhas de cima aqui, essas duas menorzinhas, eu vou utilizar o 125,6, que é um roxo mais profundo ainda. Então eu vou vir aqui, ó, bem devagarinho, contornando esse miolinho, contornando a pétala e suavizando. A outra também, ó. Contorno com mais pigmento o miolinho e venho suavizando. Outra coisa que vocês me perguntaram, qual é? Eu vou ir respondendo durante o vídeo, tá, gente?
qual é o meu livro de colorir favorito. Eu posso fazer então um top 4 de ilustradoras. Daí dentro dessas ilustradoras eu tenho os meus favoritos, né? Então eu vou dizer para vocês, a ilustradora que eu mais gosto é a Johanna, que eu acho que ela me acompanha. Foi a primeira, é aquele primeiro amor que nem a gente sempre diz, né? O primeiro amor a gente nunca esquece. Então a minha primeira ilustradora do coração é a Johanna, porque é a partir do livro dela que iniciou tudo. Então eu acho que é muito importante eu dizer isso. Por isso que a coleção dela é uma das coleções que eu tento manter em dia, comprar. Eu não tenho todos os livros, principalmente esses minis, eu decidi por comprar um. Tive a felicidade de ser presenteada, né, por ela, por esse lançamento. Então estou muito feliz de poder já colorir, né, porque o livro não chegou aqui no Brasil ainda. Então minha primeira ilustradora com certeza é a Johanna. Em segundo lugar, você sabe que a minha segunda paixão é a minha paixão da adolescência. Meu primeiro amor é a Johanna. Minha paixão da adolescência é a Maria Trolli. Não tem como ser outra. É a coleção que eu já tenho toda completa. Ela é suave, tem a menininha, tem pessoas, tem bichos. O traço o traço é variado. Gente, nessa florzinha, essas pétalas que eu passei o lilás, eu vou vir com um tomzinho de azul complementando. Então eu vou pegar o 12531, que é o mesmo azul que eu usei aqui, e vou vir lá da raiz mesmo, olha, só fazendo uma misturinha. Dela vai ficar meio furta-cor, assim, vai trazer um tomzinho mais para o nosso colorido, tá? Então, olha, vai ficar uma misturinha mesmo. Então, gente, a Maria Trolli é uma ilustradora, assim, ó, pra gente... Eu acho que é muito relaxante também. A gente não precisa pensar muito em fundo. Ela vem com aquelas páginas escuras. Dá pra gente brincar bastante. Então, em primeiro lugar, a Johanna. Em segundo, a Maria Trolli. Em terceiro, a Hanna. Os traços da Hanna eu já acho aquele mais barroco. Eles são traços mais pesados. Tem muitos rostos. Então, os meus livros da Hanna estão muito parados, principalmente esperando eu aprender, porque é uma das características minhas é eu sempre querer aprender antes de, quando eu me sinto segura em alguma coisa que eu vou fazer. Olha que efeito lindo que ficou nessa flor. Gente, e outra coisa, libriana dispersa, né? Libriana dispersa é tinhosa. Então, eu vou vir agora com nessa de cima, também vou complementar então com azul escuro, o 12563. Começo lá embaixo e vou levando o azulzinho mais lá pra cima, mas eu vou preservar esse efeito aqui, ó. Vou fazer essa misturinha, mas eu vou preservar esse efeito aqui para trazer um pouquinho do branco depois. Então eu vou vir aqui, ó, só misturando com o lilás. Então a Hanna, ela tem muitos cristais, e não estou com a coleção completa. Ainda falta o Spirit Animal, que eu acho que é um dos livros, e esses últimos dela também. Eu digo esse último que ela vai lançar agora e ela já está desenhando outro, que é uma das coisas que eu brinco que a quarentena fez as ilustradoras meio que tirar para desenhar mesmo, valendo, e elas estão enchendo a gente de lindezas, né? E outra coisa que a gente tem que cuidar mesmo, porque tem muito livro bonito. Se a gente entra numa de querer tudo, de todas as ilustrações, muita gente pega e me diz: Dani, tu não vai colorir, tem aquele Home, como é que é? Sweet Home, como é que é? My Little Town. Tem alguns, gente, que eu tenho bem definido, que eu tenho que definir um estilo. Eu tenho bem definido isso na minha cabeça, que eu tenho que definir um estilo, assim, porque tem alguns coloridos que me fazem mais feliz, e eu acho que não adianta eu comprar por comprar e ficar parado, é que nem roupa. Não adianta a gente comprar uma roupa para ela ficar parada ali só por causa da moda. Ela tem que fazer o estilo da gente.
Então agora eu vou vir com branco, bem suave, para finalizar e fazer um blend nessa área mais clarinha aqui. Então, eu acho isso. E isso em relação a livro, em relação a lápis também. Mas eu tô nessa de controlar muito o consumismo, principalmente porque o meu signo é um signo consumista, né, gente? Então, eu sempre digo que eu sou uma consumista em tratamento. Gente, tá ficando muito legal, tô gostando muito mesmo desse efeito. Então, quando a gente vier fazendo uma misturinha nesse fundo, vai ficar show. Eu acho que a gente pode complementar com o branco até essa parte mais clarinha daqui de baixo. Uma pergunta recorrente que foi: Dani, você cuida da sua casa sozinha? Sim, gente, cuido da minha casa sozinha. Quando eu vim morar nessa cidade aqui, eu não conhecia muitas pessoas, foi indo. Eu só tenho um senhorzinho que cuida da minha grama, mas é um pedacinho aqui dentro do meu pátio, é um pedacinho muito pequeno. Mas como eu moro num condomínio que tem um campinho na frente, cada vizinho cuida do seu campinho. Então ele tem que cortar para mim a parte externa da casa. E cuido sozinha, lavo, passo, faço todos os faxina. Você sabe que eu sou a louca da faxina, né? Toda sexta-feira, horário marcado aqui no Daniflix. Agora eu vou colorir esse botãozinho no tom, na cor 125,6. Vou fazer aqui, ó, a raizinha. Eu vou dividir ele primeiro. Então, um lado eu vou fazer escurinho e do outro lado eu vou fazer também. Então, eu cuido mesmo de tudo aqui em casa. Lavo, passo, cozinho. Acordo cedo, durmo cedo. E vou indo, gente. Eu acho que é um pouco cultural nosso aqui do Brasil mesmo, essa questão. Eu acho tão legal eu fazer as minhas coisas, porque eu tenho tempo também, né? Então, eu tenho um prazer em cuidar. Para mim é prazeroso, né? Eu brinco com todo mundo que eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que gosta de passar roupa. Vou vir com 125,31. Complementar. Como o botãozinho normalmente ele tem a pigmentação mais concentrada, então eu não vou vir com branco, eu vou deixar só no azulzinho e nesse roxo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que adora experimentar, comer coisas diferentes, né? Então, eu sou uma pessoa que tem gostos diferentes. Acho que um pouco é porque eu sou criativa. Então, eu gosto mesmo de passar roupa. Eu brinco com todo mundo. Quando começam a me reclamar, eu tenho que passar roupa, eu digo, traz aqui que eu vou ter o maior prazer. Eu tenho prazer, como eu acho que eu gosto da matemática, eu tenho prazer de ver tudo dobradinho, bonitinho. Olha que lindeza que tá ficando a nossa composição. Então agora vamos colorir esse botãozinho aqui, ó, que ficou perdido aqui. Vou vir com 125,6. Vou colorir aqui, ó, porque ali é amarelinho. Vou colorir então aqui. Dentro aqui o amarelinho. E a bordinha eu vou vir com 125,31 para complementar. E aqui, ó, gente, eu tô carcando, ó, e não tá saindo a tinta. Até para testar também, né? Vamos testar. Esse é o fundamento da coisa. Essa florzinha aqui, sininho, que eu acho ela um charme, eu quero fazer ela em tons de azul. Como ela tem esse desenho, eu vou tentar fazer o centro dela mais clarinho. Então, eu vou vir aqui na raiz, colorindo com o 125,33, a raizinha mais escura. E aqui onde tem a sobreposição da pétala,
eu vou passar uma linhazinha escura também e já vou suavizar. Eu quero fazer o centro dela clarinho. Então, essa linha aqui, ela tem que ser bem estreita. Essa do lado também, ó. Eu já vou esfumar aquela linha que eu fiz mais escurinha. Fazer esse degradêzinho já aqui, ó, preparando a caminha para a próxima cor. E assim eu vou fazendo em cada um dos segmentinhos, ó. Eu faço a linha e venho fazendo o degradê. Tanto para um lado quanto para o outro. Eu quero que a parte central fique clarinha e aqui na raiz, então, da pétala, a gente dá essa escurecidinha também. Aqui também. E venho colorindo o degradê. E aqui a última também, ó. Vou fazer a linha e vou vir suavizando para deixar o centro de cada segmentinho mais claro. E já vou fazer isso aqui nessa do ladinho aqui também. Para não esquecer, né? Vocês entenderam por que agora que eu faço isso. Que é para eu não esquecer. Além do livro, me perguntaram quando que eu comecei o meu Instagram de coloridos. Antes eu compartilhava alguns coloridos no meu pessoal, porém eu decidi direcionar mais aqui. Foi dia 21, eu acho, de maio, eu tenho que ver a data certinha. Isso que vocês me perguntaram em relação ao meu Instagram. Eu brinco que eu comecei ele com a pandemia, né? E sempre com aquela missão central de o que fazer de longe nessas datas. Tanto para me ajudar, porque eu tô só com a minha família, eu e o Theo e o Thiago, né? Eu fiz o Instagram tanto para registrar a minha evolução nesse mundo dos coloridos, que era a ideia, e também quando eu comecei a compartilhar as minhas anotações e os meus passo a passos com vocês, foi para a maneira que eu me inspirei de longe também compartilhar e preencher o dia das pessoas. Então eu uni as minhas duas missões tanto, por isso que eu sempre digo para vocês que é uma troca, porque tanto vocês fazem companhia para mim, preenchem os meus dias, como eu faço companhia para vocês também. Eu sempre digo que eu sou uma aluna aplicada, então me veem sempre como uma colega que anota, que faz as tarefas e compartilho com vocês. Agora eu vou vir com a cor 12530 e vou complementar aqui embaixo um pouquinho, mas sempre mantendo essa parte centralzinha aqui, ó. Agora eu vou vir só com uma sujeirinha para poder entrar com o branco aqui nessa parte central. Então eu vou complementar essa cor do azul mais escuro com essa cor, o 12530, para poder entrar com o branco aqui. Então, eu venho, ó, só uma sujeirinha mesmo e complemento essa cor. Então, é isso, gente.
Eu acho que é uma grande, por isso que eu digo sempre, graças a Deus eu posso ter esse tempo de vir aqui e compartilhar com vocês. Eu sempre agradeço todo dia poder me dedicar assim. E vou compartilhando e todo mundo vai aprendendo e preenchendo os seus dias. Depois da pandemia, vocês sabem que eu estou estudando bastante, estudo no curso do professor Andrei, tem outros cursos que eu estou fazendo. Então eu acho sempre que eu sou essa pessoa assim que gosta de estudar e eu vou aqui então estudando. E o 2021 para mim foi eu defini como estudo. Olha que efeito lindo, meu Deus do céu, nunca imaginei que eu ia conseguir fazer um troço desse. Agora eu vou vir com o branco e vou do centro levar esse pigmento branco para a parte mais escurinha. Então, para não trazer o pigmento escuro para a parte branca, eu já inicio na parte branca e eu misturo depois com a parte mais escura. Então eu venho assim, ó, com um pouco mais de força mesmo, gente. Branco é branco. Branco precisa um pouquinho mais de pressão. E daí a gente vem complementando toda essa aplicação para ficar bem charmoso. Ó, eu inicio bem na parte clara e levo uma sujeirinha para a parte escura. E agora eu dou uma passada assim por cima de tudo realmente para finalizar. Olha que linda que ficou. Muito linda.